Retomamos, tá? Então é Orovim, tá? Não Aravim, tá? O Aleph, ele é uma consoante muda. Ele vai dar o som por conta do sinal massorético. Se for A, ele vai ser A. Se for E, ele vai ser E. Então, ali não é Aravim, é Orovim. Agora eu te pergunto, o que é um corvo? O corvo é uma ave de rapina, da mesma família dos abutres e do urubu. É um animal que come carniça. Só que Deus usa alguma coisa suja? Uau! Uau! Isso aqui é teoria minha, tá, gente? Isso aqui é teoria minha, pensamento meu. Tu acha que Deus ia usar um corvo com um bico todo sujo de carniça, de bicheira, para poder levar comida para o servo dele? Eu imagino o corvo com a oportunidade de comer carniça e não comendo, pensando, tô falando, gente, isso aqui é loucura, tá? Porque se Deus dá ordem para uma baleia para engolir Jonas e a baleia obedece, porque a baleia consegue ter a percepção do que Deus está falando, consegue ouvir o Criador, consegue entender o Criador. Eu imagino o corvo, os corvos, crescendo junto com a sua... Não posso falar bando, que corvo não tem bando, né? Então, eu não sei o coletivo deles, mas enfim. Imagina eles tendo a oportunidade de comer carniça e não comendo. Porque estavam se separando para poder guardar seu bico para levar comida para o profeta. Porque levar pão é fácil. É algo que não te atrai. Eu quero ver carregar aquilo que te atrai. Sem você tocar. Porque não é para você. Uau! Uau! Era manchúria, canância. A gente é uma presença aqui. Oh, glória! Oh, glória! Tu comeria hoje, ser sincero, tu comeria carne da boca de um urubu? Da boca de um corvo? Não comeria, mas Deus mandou, come. Porque Deus não vai ter nada ruim. Deus não vai ter nada podre, nada estragado. Oh, glória! Só que deve isso aqui. Os corvos poderiam comer a carne, porque está na cadeia alimentar deles. Só que não comeram, trouxeram no bico. Davi, quando ele vai levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha, ele leva queijo. A cultura judaica diz que bastardo não pode comer queijo na mesa com os pais. Imagina, ele não pode comer queijo, mas está carregando queijo para alimentar os irmãos que perseguiam ele, que batiam nele. Lê o salmo de Davi, messiânico. Os irmãos afogavam ele, pisavam nele, a ponto de pegar sua cabeça junto com as pedras do rio para poder afogar ele. Só que, se você não se corromper com isso que está nas tuas mãos, e por mais que seja limitado, é pequeno, Deus vai te apresentar algo muito grande. Glória. Preciso voltar para ali, mas pega isso aqui. Na multiplicação dos pães, o texto sinótico diz que Jesus vai com o discípulo num lugar deserto, porque a proposta de Cristo é, ele recebe a informação que João Batista é morto, o seu pastor é morto, que é o seu sacerdote, e o seu primo é morto. Porque por mais que João fosse sacerdote de Jesus, ele é primo de Jesus. Ele fica triste. Ele quer ir para um lugar deserto. Sabe que você quer ficar sozinho? Só que diz a Bíblia que quando ele chegou lá, a multidão já estava lá. Ele está triste. Só que diz a Bíblia que ele descendo do barco, curou
os seus enfermos. E descendo do barco, teve compaixão da multidão e curou as suas enfermidades e expulsou os demônios. Oh glória! Oh glória! Calabarace, calamante, comúria. Gente, isso é evangelho. Ele deixou de lado a tristeza para poder sentir a dor do próximo. Isso é empatia. Aí ele vai ter compaixão, ele vai curar, mas ele está triste. A tristeza são feridas na alma. Só que ele vai curar e vai expulsar. E diz a Bíblia que, sendo já tarde, ele pergunta: Filipe, onde compraremos pães para alimentar essa multidão? Aí a Bíblia traz uma nota. E bem ele sabia o que ia fazer. Uau! Labaracalamanchúria. Há um problema ali. Ele está detectando um problema antes do problema chegar. Ele está dizendo: Labarace, calamanchúria. A multidão está aí. Aonde vamos comprar pão? Para alimentá-los. Sabe o que a Bíblia diz? Senhor, já é tarde. E não tem padaria por aqui. Aí Jesus, vê se alguém tem alguma coisa aí. Por que ele pergunta para Filipe? Depois de ler o sinótico, a região de Betsaida. A região de Betsaida é onde Filipe é. Porque João não vai ser solução em Betsaida, se Deus te colocou em Betsaida. Entende isso aqui? Você é a solução onde Deus te plantar. Você é a solução ali. Se Deus te plantou ali, é com um propósito. Aí ele vai dizer assim: olha, manda o povo sentar em ordem. Porque o milagre que eu espero está na mão dele. Mas quem tem que colocar a vida em ordem? Há um negócio de Deus aqui. Tá bom, tá, beleza. Sentou, ele vai pegar os 5 pães dos peixinhos. Eu vou resumindo, vai pegar os 5 pães dos peixinhos, vai dar graças. Você consegue dar graças com a geladeira vazia? Com 5 pães? E 2 peixinhos? Ser pejorativo, tá? Você consegue? Difícil, né? Ele está me ensinando que a minha gratidão hoje, dentro de um dia de pouco, é a véspera de muito. Dia de pouco, véspera de muito. Eu estou sentindo uma graça aqui. Aí tá. Ele agradece, pega o pão, parte, dá no mão de discípulo, o discípulo entregar. Eu fiz esse rodeio para vocês pegarem isso aqui. Quando você pegar o sinótico, lendo Marcos e Lucas, isso está em João 6, mas pega o sinótico lendo Marcos e Lucas. Marcos diz assim, e eles, nesse mesmo cenário da multiplicação, mesmo contexto, mesmo dia, eles iam e vinham e não tinham tempo para comer. Gente, estou falando de alguém com fome, com pão na mão, mas atendendo a necessidade de alguém, mas com a barriga roncando, com a barriga vazia. E diz a Bíblia que eles vinham e não tinham tempo para comer. Só que eles estavam atendendo a multidão, porque eles estavam obedecendo uma demanda do reino, que é servir.
O que eu quero que façam para mim, eu faço primeiro. Uau! Se eu quero pão, toma pão. Só que o céu não deve nada a ninguém e a proposta é que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a justiça do reino? É eu ver a necessidade do próximo antes da minha. Isso é reino. Se te pedirem uma capa, dê duas. Isso é reino. Se te falarem, caminha uma milha, essas pessoas que carregavam a milha, é o que os romanos faziam. Eles encontravam um judeu vindo, eles vinham com a sua mala pesada e diziam assim, ó, carrega para mim uma milha. Que era o limite que eles podiam carregar no sábado. Eles carregavam duas. Para dizer, eu vou exceder o que vocês pediram. Porque o que eu quero que faça para mim, faça primeiro. Aí, como aquele que busca o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, e que demais coisa é essa que está no reino? O comer, o beber e o vestir serão acrescentadas. Quando eles estão levando pão para alimentar a multidão, eles não se corromperam com um pedaço. Eu quero falar isso aqui. Se você não se corromper por um pedaço, existe um cesto cheio à tua espera. Só não se corrompa por causa desse pedaço. Porque se você não é fiel no pouco, como é que você vai ser fiel no muito? Como? Existe um cesto cheio à tua espera. Só não se corrompa, não tem aqui. Só não se corrompa, só não pare. Tá, Elias. Ribeiro seca, Deus fala assim, ó, vai para Sarepta de Sidom. Ele vai. Chegando em Sarepta, e Deus fala assim, ó, eu já ordenei uma viúva. Bom, olha o que a Bíblia diz, olha o teor da Bíblia. E Deus disse a Elias, para Elias Deus está fazendo o quê? Dizendo, mas para a viúva, uma ordem. Há uma diferença em dizer e ordenar. Sabe o que eu quero dizer? Eu falo assim, vida, levanta e pega aquela manteiga de cacau para mim ali. Ela balançou a cabeça. Levanta agora e pega. Faça o que eu estou te mandando. Isso é uma ordem. Não precisa ir não, vida. Ela vai, gente. Tá aí? Não precisa ir não, vida. Oxi. Aí eu te pergunto, a gente poder voltar. Dá para entender isso? Ela tá catando graveto para fazer a última refeição. Ela não tem mais refeição, é cada ali a última. Tu não vê ela perguntando, família, vem cá. Sei que você não tem que me ajudar, tal, eu entendo, né, que você não tem que me ajudar. Mas é certo eu tirar da boca dos meus filhos e entregar para um homem de Deus que está vindo aí? Um profeta? Não. É errado, né? Tu não vou entregar, não. Sabe qual é o teu problema? É que tu tá abrindo muitas coisas para pessoas que não têm a mesma visão e não ouviu o que você ouviu e não vai, de certa forma, concordar com o que você vai fazer. Se Deus mandou, se Deus ordenou, pegue e faça. Porque eu nunca vi alguém fizer algo para Deus e não receber nada por isso. Oh, glória. Vamos voltar para aqui? Vamos. Voltar. Versículo 2 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Ou seja, os outros não me deram aprovação, mas não voga. Deus me chamou, pronto, acabou e vocês aceitam o meu apostolado.
porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Eu acabei de dar uma paradinha, mas vamos lá. Voltando para Pedro 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Achou? E tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi lhe dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Observe isso aqui, gente. Olha só, observe isso aqui. Vou continuar lendo. Não precisa terminar de ler, né? Melhor, né? Terminar de ler, ó. Repetindo. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes, sublinham aí indoutos, Abanda saiu terra de Ominaragai, elevio. Sublinha aí, indoutos. Tem que botar aqui embaixo, botar aqui, né? Botar aqui embaixo. Se eu precisar de um espaço, eu vou deixar para uma partezinha aqui. Vamos lá, um ponto aqui. Indoutos. Sabe quem são os indoutos? Sabe o que é indoutos? São isso aqui, ó. Escreva aí. Indoutos, a sua tradução está diferente? Não. Está em doutos também? Uhum. Achou outra tradução aí? Tá o quê? Ah, tá. Desculpa. Indoutos são pessoas sem sabedoria e conhecimento. De ignorante. Hã? Ignorante. Burro. Isso aqui é um eufemismo. Ignorante. Porque Paulo escreveu nas suas epístolas coisas difíceis de entender. Aos burros, aos ignorantes, aos indoutos. Que são pessoas sem conhecimento. Sem conhecimento. Tem uma tradução aí? Tem que ler o canal NVI? Uhum. Lê na A21. Não, meio do século 21. Ignorante. Ignorante? Uhum. Lê na King James. KJA. Tem uma tradução na linguagem de hoje. Lê ela. NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Ignorantes e os fracos. Sabe por que ignorante e fraco? Porque a gente está botando os inconstantes. Vou botar aqui embaixo aqui agora. Sabe quem são os inconstantes? É quem começa tudo e não termina nada. Estou desanimado com o curso.
Parte desanimado de levantar da cama. Está na cama até hoje, então. Parte desanimado de trabalhar hoje, mas vai. Parte desanimado de ir para academia, mas vai. Mas quando é a palavra do desanimado, para. Na tradução, sem eufemismo, é fraco. É mole. Para a gente usar aqui é Nutella. Ó, aqui tá. Os indoutos e inconstantes. Abre a sua gaveta do tempo. Abre a sua gaveta do tempo e vê quantas coisas que você começou e não terminou. Quantas coisas que você colocou na culpa do tempo, você colocou na culpa do desânimo e não terminou. Esse ladrão que te roubou tudo isso, ele chama o teu adversário. Ele é chamado de valente. Quando o mais valente entra na casa e pega os despojos e entrega de volta para quem é dono, nesses despojos estão os cursos que você começou e não terminou. Estão os seminários que você começou e não terminou. Estavam os estudos profissionalizantes que você começou e não terminou. Estava a faculdade que você começou, que você pensou, idealizou, até fez a inscrição, até começou e não terminou. Está tudo isso lá. A outra tradução que Vida leu, está assim, ó.
Eu vou dar uma nota aqui. Ainda está em tempo de você voltar que você parou. Aí, para a gente prosseguir, ele diz assim, olha. Os fracos são aqueles que param. Deixa eu botar. Assim aqui fica melhor. São os que param de fazer as coisas e colocam a culpa no desânimo no tempo. Gente, o tempo não tem raciocínio. Tá? O tempo, ele não tem a faculdade mental igual você tem. Tempo não se tem, tempo se faz, tempo se cria. Vou seguir a leitura aqui. Ó. Os indoutos inconstantes torcem. Como é que está na sua tradução? Eu queria ver na outra. Torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, leia como é que está a sua aí, por favor. Eu vou abrir aqui para você nos olhar, vou lá fia d'água. Torcem. Torcem. Vê na NVI, por favor. É essa mesmo. Vê na... Linguagem de hoje. Isso. Depois dos fracos. Na fé explicam de maneira errada. Ó, na fé... Explicam de maneira errada. Sublinha a palavra torcem na sua Bíblia, que você deve estar com a Almeida Revista atualizada. Sublinha a palavra torcem aí. Sabe por quê? Olha como é que difere. Torcer na nossa linguagem aqui pode ser para time, para alguma coisa. Torcer, né? Só que aqui, o torcer aqui é de você mudar. O que a palavra diz. A seu bel prazer. Repete, vida. Alto. Na fé explicam de maneira errada. Explico de maneira errada. Para quê? Fala mais. Como fazem também com outras partes das escrituras sagradas. Ou seja, eles pegam não só o que está em pauta ali para eles, para seu bel prazer, mas também outras partes das escrituras. Como aquele cara que ninguém pode ser, desculpa a expressão, ninguém pode ser burro desse tanto. Vai lá e pega a mulher e adultera com ela. Tu viu essa reportagem? Passou até na Globo, se não me engano. Falei. Tá entendendo? Depois você coloca no YouTube. Aí o cara conversou com a mulher dele, que ele é casado. Ó, Deus mandou pegar a mulher do meu irmão e adulterar com ela. O cara devia estar com uma fome na irmã, não tem fome. Não tem pra onde correr não, irmão. Ninguém pode ser burro nesse tanto. E a mulher está na Bíblia, então vai lá, santo. Aí a vizinha, é mesmo? Está na Bíblia? Ah, então eu passo contigo e depois conto meu marido que a gente ficou. Porque ele pega a mulher adulta e adultera com ela? Oxi. Vamos lá. Observação aqui. Indoutos inconstantes. Deixa eu pegar indoutos aqui. Deixa eu falar do meu pastor. Tem pessoas que hoje em dia batem no meu pastor. Porque ele tem estudado, ele estuda, ele se qualifica, ele tem sede, tem sede. Não adianta. E alguém fala assim, olha, eu vou pregar, mas tá com o irmão que estudou, né, que está falando teologia, eu nunca fiz teologia. Mas Deus me usa. Eu creio que Deus te usa. Jamais eu falo de claro que Deus te usa, eu sei. Só que pega Pedro. E pega Paulo. Quem foi mais longe? Paulo. Qual é a proposta? Ide, Atos 1:8. Ide por todo o mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria
e fora confins da terra. Pedro foi para os confins da terra? Não. Por quê? Falta de estudo. O conhecimento e a sabedoria te abrem portas. Quem foi mais longe? Paulo. E quem Pedro está falando? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Como também o nosso irmão Paulo. Versículo 16. Falando disso, em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis. É difícil para você por quê, Pedro? Por causa de quê, Pedro? Pedro ficou restrito. Não estou desonrando Pedro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Foi o nosso pai da igreja primitiva. Foi o nosso pai da igreja primitiva. Tá? Mas ele ficou restrito. E Paulo? Falava latim, aramaico, hebraico, grego. Foi mais longe. Então, o conhecimento abre portas que a falta do mesmo não abre. Isso aqui é fato em qualquer segmento. Não precisa ser religioso, não. Qualquer segmento. Para abrir a porta para ser um advogado, precisa de quê? Estudo. Para ser um médico, precisa de quê? Eu estava falando com uma pessoa, não posso falar esse nome, né? Porque acho que não está no meu feitio. A pessoa ela tem um cargo na igreja, mas não estuda. Eu falei com a pessoa ontem e hoje também foi falado esse assunto também, eu trouxe essa pauta. Como é que alguém tem um cargo na igreja de presbítero e tem a oportunidade de estudar e tem dinheiro para poder pagar o estudo, não paga, não quer estudar, e fala assim, eu não gosto de estudar. Tu acha que eu gosto de estudar, irmão? Tu acha que eu gosto de ficar noite inteira que eu fiquei em claros? Tu acha que eu gostava de ver meus amigos saindo para algum lugar da igreja, churrascaria, pizzaria, e eu falo, não posso ir porque esse dinheiro que eu tenho aqui é o dinheiro que eu tenho que pagar a mensalidade, que dá para vencer. Você acha? Você acha que eu me qualifiquei em hebraico, estudando igual um louco, hebraico, grego? Gente, eu não gosto. Mas faço. Por conta da chama do ministério que arde em mim. Por causa da chama da vocação que arde em mim. Mas eu preciso estudar. E a pergunta que não quer calar é, se alguém te pedir um conselho? Você que fica, vou perguntar. Não, evangelismo pessoal, vai me esperar você perguntar a alguém, não. Se Deus te deu oportunidade para você passar por uma porta para estudar, passe, estude. Porque talvez você não vai ter essa oportunidade amanhã. A oportunidade é alguém que passa sem dizer, olha, estou passando, hein? E bem provável que se eu passar por você, eu não volto mais. Até a gente perdendo as oportunidades. Apostila, vamos lá. Segundo parágrafo da página 45, teoria do ditado automecânica. Isso, teoria do ditado ou mecânica. Na verdade, o autor humano recebeu plena liberdade de ação para a sua autoria, escrevendo com seus próprios sentimentos, estilo e vocabulário. Mas garantiu a exatidão da mensagem suprema com tanta perfeição como se ela tivesse sido ditada por Deus. Lembra que ela foi inspirada, não ditada. Tá? Não há nenhuma insinuação de que Deus tenha ditado qualquer mensagem a um homem além daquela que Moisés transcreveu no Monte Santo. Pois Deus usa
e não anula as suas vontades. Esta teoria, portanto, enfatiza sobremaneira a autoria divina, a ponto de excluir a autoria humana. Inspiração natural ou intuição. Esta teoria afirma que a inspiração é simplesmente um discernimento superior das verdades moral e religiosa por parte do homem natural. Assim como tem havido artistas, músicos e poetas excepcionais que produzem obras de arte que nunca foram superadas. Também em relação às Escrituras, houve homens excepcionais com visão espiritual que, por causa de seus dons naturais, foram capazes de escrever as Escrituras. Esta é a noção mais baixa de inspiração, pois enfatiza a autoria humana a ponto de excluir a autoria divina. Inspiração mística ou iluminação. Esta teoria afirma que inspiração é simplesmente uma intensificação e elevação das percepções religiosas do crente. Cada crente tem sua iluminação até certo ponto, tá? Cuidado com a sua iluminação dentro desse certo ponto. Mas alguns têm mais do que outros. Isso é louvável. Até porque o âmbito religioso, tanto no pregar, quanto no cantar, quanto, não vou botar cantar porque, enfim, quanto no pregar, no ensinar, no discipular, no palestrar, no ministrar, no consolidar, no discipular, não existe disputa. É bom quando você vê alguém que tem mais do que você. É sinal que eu preciso estudar ainda mais e preciso, de certa forma, absorver com quem sabe mais do que eu. Se esta teoria fosse verdadeira, qualquer cristão, em qualquer tempo, através da energia divina especial, poderia escrever as Escrituras. Schleiermacher foi quem disseminou esta teoria. Para ele, inspiração é um despertamento e excitamento da consciência religiosa, diferente em grau e não em espécie da inspiração piedosa ou sentimentos intuitivos dos homens santos. Inspiração do conceito e não das palavras. Esta teoria pressupõe pensamentos à parte das palavras através da qual Deus teria transmitido ideias. Mas deixou o autor humano livre para expressá-las em suas próprias linguagens. Tá lembrando? Isso aqui são teorias, especulações, teses. Porém, ideias não são transferíveis por nenhum outro modo além das palavras. Essa teoria ignora a importância das palavras em qualquer mensagem. Muitas passagens bíblicas dependem de uma das palavras usadas para sua força e valor. O estudo exegético das Escrituras, nas línguas originais, ou seja, hebraico e grego, é um estudo de palavras para que o conceito possa ser alcançado através das palavras
e não para que as palavras sem importância representem um conceito. A Bíblia sempre enfatiza suas palavras e não um simples conceito. Eu queria um pouco d'água. Eu preciso usar o remédio aqui também. Água aqui. Desculpa, gente. Obrigado. Vamos lá. Voltando para aqui. Êxodo 20, versículo 1. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 1. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Êxodo capítulo 20, versículo de número 1. Achou? Então falou Deus estas palavras, dizendo: então, os 10 mandamentos, o decálogo, é Deus citando as palavras e o próprio Deus escrevendo com os seus dedos. Parte das Escrituras ele inspirou o homem, ele deu inspiração para o homem. Outra parte ele citou, que é essa parte aqui. Só que para que a gente possa ter a compreensão exata do que eu estou passando aqui para vocês, observem, por favor. Cara, faltou ele acabar de ler aqui, não li ainda. Tem que voltar aqui ainda. Termina essa parte e volta lá. Tá, não aqui ainda. A inscrição deu um optado no meu coração quando terminei ali. E quem mandei ele? Cadê aqui? Só um minutinho. Eu quero que você abra, por favor, Êxodo 32. Êxodo 32, não, Êxodo 30 e 34. Versículo 1 em diante. Aqui. Eu estou botando de preto. Ó, se atente aqui. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 pedras, como as primeiras que eu escrevi. Ó, pode até fechar aqui. Pode até fechar aqui, aqui. Vamos ficar aqui já. Do mundo já a gente consegue já fechar esse quebra-cabeça. Ó. Então disse o Senhor, disse quem? O Senhor. A quem? Moisés. Lavra-te 2 pedras, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras
que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Então o decálogo foi ditado por Deus e escrito por Deus. Beleza? Tá, então vou colocar aqui, ó. Li esse texto aqui. Vamos voltar para 1 Coríntios 9. Vou ter que fechar aquela ponta ali. Fechar a ponta ali. Primeira Coríntios 9. Do 1 ao 3. Não sou apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra do Senhor, são tudo perguntas.
Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Outras não diz os que me acusam, os que me perseguem, os que me apontam. Tá? Beleza. Joga lá para você comigo, por favor, meu amor. Obrigado. E vamos parar aqui na inspiração orgânica. Só vai esses versículos aqui agora. Toma lá de volta. Então observa que Paulo não era considerado apóstolo para muitos da igreja primitiva. Ele sofria ataques, porque as pessoas perseguiam, acusavam e condenavam ele por causa disso. João capítulo 6, versículo 63. João capítulo 6, versículo de número 66. Falta. Achou? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Outro texto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 13. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 13. Acharam? As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aqui está falando, não falando com filosofia, com argui, com vernacular, filosófico, helenístico, da cultura greco-romana. A gente falava por sabedoria por meio do Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Porque nem tudo que é espiritual provém de Deus. Mas o que vem de Deus, sendo elas espirituais, nunca vão contra a palavra. Uau! Gálatas capítulo 3, versículo de número 16. Achou? Gálatas 3,16 diz assim, olha: ora, as promessas foram feitas a
Abraão e a sua posteridade. A Abraão ou quem ia vir depois de Abraão. Descendência. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. A unidade em Cristo. E a tua posteridade, que é Cristo. A promessa foi feita a Abraão e a sua posteridade, que são muitas, como se fosse uma só. Que essa posteridade é Cristo. Muitas. Ó, Abraão, Isaac, Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Gad, Azer, Naphtali, Manassés, Efraim, José e Benjamim. Aí de Judá vai vir Hezron, Nasson, Salmão, Boaz, Obed, Gesser, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, até chegar a Jesus. Em um só. Ô glória! A gente vê a grandeza de Deus nessas minúcias, nesses mínimos detalhes. Tá? E Deus seja louvado para todo sempre. Amém e amém. Tá? Ó, nós paramos aqui na inspiração orgânica, tá? Página 46, inspiração orgânica, tá? Sente Deus falar com você através dessa aula. Sente o meio de te alcançar por meio da sua palavra, tá bom? Em nome de Jesus. Que da mesma proporção que Deus nos alcançou aqui, possa te alcançar aí também, tá? Na sala da sua casa, no quarto, no sofá, assistindo pelo telefone, pela televisão, computador, notebook, iOS, smartphone, iPad, tablet, enfim, mas que você seja alcançado pelo Eterno na mesma proporção que a gente foi aqui, tá? Outro adendo, falta irmãos entregar o trabalho, tá? Falta ainda irmãos entregar o trabalho. Nós ainda vamos ter ainda, eu creio, mais umas 2 aulas para poder concluir a apostila. Vai poder entrar ainda, tem mais 2, 3 aulas para concluir a apostila. Tá? A gente vai liberar essa aula carregando, estou com a dificuldade, está demorando muito para carregar as aulas, tem aula que está demorando mais de um dia para ser carregadas, a gente vai carregar essa, vai carregar outra sequência e já meter marcha e poder estar entregando todo o conteúdo para vocês aí, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós glorificamos, ó Pai, o teu nome pela tua fidelidade, pela tua soberania e pelo Deus tremendo que o Senhor é. Alcance, ó Pai, esse aluno que vai receber essa aula, essa aluna que vai receber essa aula, na mesma proporção que o Senhor nos alcançou. Revele, ó Pai, o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, como nós lemos, João capítulo 6, versículo 63, que a tua palavra, elas são Espírito e vida, que a vida da tua palavra alcance a nossa vida. E que o poder espiritual da tua palavra alcance o nosso espírito, para que a gente possa viver no corpo a praticidade e a prática da tua palavra. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Receba o meu abraço em nome de Jesus e até a próxima aula, querendo Deus.